é exaltado sobre tudo e sobre todos. E aí, então, quando eu começo a orar, na minha oração, eu peço porque Ele é a pessoa mais importante, eu digo, santificado seja o teu nome, ou seja, Deus separado para adoração, para exaltação, seja o nome do Senhor. Quando eu conheço a Deus, eu sei que Ele é a maior bênção da minha vida, e entendo que fui criado para a glória dEle. A minha primeira petição vai ser a santificação, a exaltação, a glorificação do nome de Deus na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, além disso, se eu amo Deus e as prioridades dele são as mais importantes, porque Ele é a pessoa mais importante, eu vou orar pelo grande projeto de Deus, que é a salvação. Venha o teu reino! Venha o teu reino, amados irmãos, é a manifestação do reino de Deus no coração dos pecadores. O Senhor Jesus diz num primeiro momento que o seu reino não vem com visível aparência, num primeiro momento. Mas essa redenção, amados irmãos, que se estende a nós, o povo de Deus, no final de tudo, ela vai transformar toda a criação, que hoje está cativa por causa do pecado, mas vai ser restaurada de maneira gloriosa na presença do Senhor. Então, quando eu oro, vem o teu reino, eu estou orando por salvação, mas também para que o Senhor regresse e manifeste a sua justiça no mundo em que nós vivemos. Mas aí, amado irmão, como eu vou orar se eu tenho que obedecer a esse dever? Então, eu oro adorando a Deus, eu oro pela salvação, pela expansão da igreja, pela salvação de almas, pela manifestação do reino, mas eu oro para que a palavra de Deus seja obedecida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós temos o conhecimento da vontade preceptiva de Deus, que é a sua palavra. E nos céus, amado irmão, a palavra de Deus é obedecida até nas vírgulas e nos pontos finais, sempre. Se eu amo o Senhor, se eu entendo que a vontade dEle é o melhor para mim, se eu entendo que a sua palavra traz bênção sobre a minha vida, eu vou querer que ela seja obedecida na minha vida, no meu lar, na igreja em que eu frequento, em meu país, porque certamente a bênção de Deus há de se manifestar, se a palavra dEle for honrada e obedecida no meu caminhar. Então, amados amigos e irmãos, o Senhor nos mandou orar. Como nós vamos orar? E nós vamos orar com a consciência de que Deus é Pai, nós vamos orar com a consciência de que somos família, de que Ele deve ser exaltado sobre tudo e sobre todos, mas a nossa oração não é faça mal, faça bem em nome de Jesus, amém? Nem se Deus me dá, não. Nossa oração começa com adoração, oramos por salvação e oramos por obediência. E aí, então, amados irmãos, depois da consciência e depois da prioridade que é Deus, Deus nos dá a bênção de orar por nós. E aí, então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele nos ensina a orar por sustento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Veja bem que ele não diz que você deve pedir pelo pão do seu irmão. Ele diz o pão nosso. Nem que você deve pedir, Deus me dá pão por 100 anos. Você não sabe se vai viver 100 anos. Deixa de ser ansioso. Pede o pão de cada dia. Hoje. E aí, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois, o que vem, meus irmãos? Vocês sabem a oração, vamos lá? Perdoa. Perdão. Então, quando a gente ora por nós, a gente ora primeiro por sustento. Depois a gente ora por perdão. E perdoa as nossas dívidas. As nossas dívidas, as ofensas que temos cometido contra o Senhor. Porque nós entendemos o tamanho do perdão do Senhor e nós perdoamos aos nossos devedores. Meu irmão, veja bem que você vincula nessa oração o perdão de Deus ao perdão que você dá àqueles que devem a você. Você pode perdoar as pessoas que pecaram contra você, por quê? Porque nenhuma ofensa que cometeram contra você se compara à ofensa que você cometia contra Deus. E Deus te perdoou de todos os seus pecados. Então, se você entender o tamanho do perdão que recebeu, você vai ser uma pessoa que libera perdão com facilidade. Porque nenhum perdão que você vier a dar se pode comparar ao perdão que Deus deu a você em Cristo Jesus. Se você é pecador, peça. Deus diz que perdoa e purifica se você confessa os pecados na presença dele. Mas depois, irmãos, nós aprendemos a orar por livramento. E não nos deixes cair em tentação. A tentação é humana, irmãos. É segundo as nossas forças. Mas, amados irmãos, ela nos leva a cair por causa do nosso pecado. Então nós devemos pedir, Senhor, não nos deixa. Livra-nos da tentação, mas livra-nos também do inferno. O texto diz, mas guarda-nos do mal. E a palavra mal, no original, amados irmãos, é a mesma palavra usada para o maligno. Senhor, livra-nos do lapeta.
livra-nos do cão, livra-nos do inimigo, em nome de Jesus. E depois de orar dessa maneira, a única maneira que você tem como terminar a oração é exaltando e adorando o Senhor, pois teu é o reino. Ou seja, tu dominas sobre tudo, tu é a glória. E o que mais? Pois teu é o reino, a glória, o que mais? Para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Para todo sempre. Deus tem poder sobre todas as coisas. Ninguém é mais glorioso que o Senhor. Seu nome será adorado por toda a eternidade. Você foi criado para adorar a Deus. Você precisa entender que a oração, meu querido irmão, não é só um carrinho de supermercado onde você vai, Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá. Que nem aquele menino que não ama o pai, só ama as bênçãos que o pai dá. Papai me dá uma boneca, a menina diz. O menino diz, papai me dá um PlayStation. Papai me dá uma patinete. Papai me dá. Só quer o que o pai dá. É claro que Deus vai dar. Mas a Bíblia diz, buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Oração, irmão, é uma imensa oportunidade de ter comunhão íntima com o Senhor. Você tem obedecido esse dever maravilhoso da oração? Você tem comunhão íntima com o Senhor? Você ora conforme o Senhor nos ensinou? Agora, você ora, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Deus cura minha dor de barriga, Deus cura minha dor de cabeça, como se Deus fosse seu empregado. Se você entende quem é Deus e conhece Deus e sabe que Ele é um Pai que te ama, que Ele é maior do que todos, que Ele cuida de todos os seus filhos, você vai começar exaltando o Senhor. Você vai, Senhor, me dá a bênção de ver almas sendo convertidas, porque Cristo morreu por elas. É a grande missão de Deus, resgatar o seu povo e a criação. E aí nós vamos orar, então, para que a palavra de Deus seja obedecida em nossa vida e onde estivermos. Então nós vamos pedir, Deus nos sustenta, Deus nos perdoa, Deus nos livra. E vamos terminar a nossa oração adorando a Deus por causa de quem Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que orar. Se você quiser aprender a orar, ore da maneira que Jesus ensinou. Essa é a maneira correta para você se aproximar do Pai, confiando única e exclusivamente na mediação do Filho, que é Jesus. Que você seja um homem de oração. Amém, meu irmão? Que você seja, meu irmão, uma mulher de oração. Pastor, mas é difícil, pastor. Eu ajoelho lá na minha cama e fico vagando, minha cabeça voa para todo lado. Comece, irmão. Se você não começar, vai ser sempre assim, começa. Se você vagar demais, faz o seguinte. Certa feita, eu li um livro, eu não consigo fazer isso, tá certo? Não é meu estilo, eu acho que a oração tem que ser espontânea. Mas tem gente que consegue. Eu li um livro de Bill Hybels, que ele dizia que ele tinha a mente muito acelerada, então quando ele ia orar, a cabeça dele voava. O que ele fazia? Ele resolveu escrever todas as suas orações. Um grande pensador da história da igreja que fez isso, sabe quem foi? Agostinho de Hipona. As confissões são a biografia da vida de Agostinho, dirigida ao Senhor em oração. Se você, irmão, não consegue fixar a mente, senta lá, comece a escrever para Deus. Outra maneira, canta para Deus. Pega os cânticos, os salmos, os cânticos que nós cantamos na igreja, separa um tempo lá e canta para Deus antes de ler as Escrituras. Depois, leia as Escrituras e aí o seu coração já está calmo e você fala com o Senhor o que está no seu coração. Meu querido irmão, é um dever preciosíssimo o dever de viver na presença de Deus. Orar não é só um dever, mas para quem cumpre esse dever, orar é um imenso prazer. Que Deus faça de você um homem de oração e uma mulher de oração. Amém, meu irmão? Amém. Amém. A bênção da oração, amados irmãos, é um dever. Mas olha para o nosso texto nessa noite. A bênção da oração é perseverante. Em segundo lugar, o texto diz. A bênção da oração é um dever, mas a bênção da oração é perseverante. Nós vamos ler ainda o versículo 1. 1, 2, 3. Leia para mim o versículo 1, por favor. É nosso dever orar. Uma vez por semana. Na semana de oração, como a gente orou, essas manhãs maravilhosas que Deus tem dado a essa igreja como presente. Só na quarta-feira. Só quando eu vou almoçar com o pastor no domingo, para o pastor ver que eu oro bonito. Ou aquelas orações eloquentes que algumas pessoas fazem na igreja, né? Meu Deus do céu, né? Você fala assim, meu Deus, será que eu vou conseguir orar desse jeito? Querido irmão, oração é um dever, mas além de tudo é perseverante. O Senhor diz que nós devemos orar sempre. Sempre, irmão, é sempre. É de manhã, de tarde, de noite, certo? Na hora do almoço, da janta, todo dia. Sempre, mas não é só sempre não. Ele diz, sem esmorecer.
Amado irmão, no dia da paz, no dia da tranquilidade, no dia da alegria, mas é no dia da luta, é no dia em que o diabo nos persegue, é no dia em que o inferno se levanta contra nós, é no dia da crise, nós temos que orar sempre. Eu não sei se vocês viram, foi de propósito, que a primeira leitura do culto hoje, amados irmãos, conta a história de Daniel. Daniel já é um senhor de idade. Já fazem décadas que ele foi levado para o exílio. E agora os persas dominam aquele que era o Império Babilônico. Já está chegando o tempo de Israel voltar para a sua terra. Daniel tem aproximadamente 80 anos. E ele, amados irmãos, é um dos grandes doutores e um dos maiores cientistas políticos da história da humanidade. E um dos servos que influenciou mais gente num dos maiores impérios que existiu. E aí então Dario da Pérsia sabe da fama de Daniel, bota ele entre os 3 presidentes do reino. Ele serviu ao império anterior e agora é colocado para reinar junto com o rei naquele império. Mas ele tem um espírito excelente e ele se destaca como homem de Deus. E agora Dario está querendo colocá-lo sobre todos os presidentes. E a inveja dos persas é imensa, e eles começam a procurar defeito na vida de Daniel, mas eles falam, nós não vamos achar defeito nenhum na vida desse sujeito. Ele anda na linha, ele é crente, ele é benção. Oh Deus, dá-nos políticos crentes como Daniel, em nome de Jesus. Mas dá-nos crentes como Daniel na igreja, também em nome de Jesus. E eles não acharam nada de que acusar Daniel. Então eles foram mexer com a vaidade de Dario. Amados amigos e irmãos, eles sabem que os persas têm uma lei, uma maneira de lei que não se pode revogar. Quando o rei faz um decreto, bota o sinete do anel e assina o interdito, aquilo não pode mais voltar atrás. Isso é uma vaidade persa, certo? Porque só a palavra de Deus não se pode revogar.